E se eu te contar que a maioria dos seus comportamentos financeiros é influenciado por regras que você nem tem consciência delas? Quer saber um pouco mais sobre isso? Eu sou Marina da Guarda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comportamento financeiro. E para começarmos a falar de comportamento financeiro, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do brasileiro. Como que é esse ciclo de vida financeiro do brasileiro. E depois eu vou apresentar para você o ciclo de vida de uma pessoa que nasce em um país desenvolvido, para que nós possamos perceber as diferenças e você pode então identificar qual é o ciclo que você está seguindo, na verdade qual é a referência, né? Quais são as regras que estão ditando aí as suas decisões financeiras. Então vamos lá, quando o brasileiro nasce, né, então ele nasce ali de acordo com o padrão da família dele, nós estamos falando aqui de uma média, tá gente? Não é um caso específico, é uma média do brasileiro, então nasce ali dentro ali daquele padrão da família. E a tendência é que esse padrão familiar, ele aumente, né, com o passar dos anos. Porque apesar, né, de ser um país subdesenvolvido, nós temos possibilidade de crescimento, então isso vem acontecendo e várias famílias têm alcançado isso. Então, nesse período de crescimento da família, o brasileiro está ali, né, usufruindo desse processo, compartilhando, vivendo desse padrão. Quando chega o momento, então, de ir para a faculdade, ele está na casa dos pais, então pode ser que ele já esteja trabalhando ou não, mas tem a comodidade ali de ter o apoio familiar em relação até mesmo às despesas básicas, né? Se ele estiver trabalhando, a maioria das vezes esse dinheiro ele utiliza para o gasto pessoal, a manutenção da casa, a água, a luz, a alimentação, muitas vezes é mantida ainda pelos pais. E até mesmo caso ele saia para morar fora ou para estudar em outro local, recebe o auxílio dos pais, recebe, né, a ajuda ali financeira dos pais, até ele se estabilizar de certa forma. Mas esse momento aí, o brasileiro tem esse apoio da família. Comparando com outros países, o brasileiro ele fica mais tempo em casa, porque a média de idade em que os brasileiros se casam é por volta dos 30 anos. Então, até essa idade, eles estão ali usufruindo, né, dos benefícios do padrão de vida da família que ele tem. E nesse momento, o que acontece, né? Por volta dos 30 anos ali, onde ele decide se casar. O que vai acontecer? Vai acontecer a primeira queda de padrão de vida. Porque aquelas despesas que eram pagas pelo pai dele, né? Aquelas despesas que a família arcava ou então ajudava a bancar, ele começa ali a partir daquele momento a pagar essas contas sozinho, no caso o casal agora, né? Então talvez eles tinham um estilo de vida, um padrão de vida maior e agora assumindo todas essas responsabilidades, o seu padrão de vida tende a cair. Só que o que acontece? A sociedade brasileira ela não aceita que quando você case, você tem uma queda no seu padrão de vida. Tanto que quando você vai falar em casar, geralmente os pais, a pergunta que eles fazem é: mas você tem condições? Você já comprou a sua casa? Você já tem o seu carro? Então espera-se que quando você entre num relacionamento, ou seja, você se case, você então já tem uma estrutura, né, condições de manter o padrão que você tem ali da sua vida. Muitas vezes, se vocês já ouviram essa frase, né, de que para que casar para viver pior do que você está vivendo, sendo que você tem conforto, né, tem qualidade, vai sair da casa dos pais para perder isso? Então, essas frases, elas na verdade estão demonstrando que a nossa sociedade, ela não aceita que você tenha uma queda no seu padrão de vida. E de que maneira isso influencia então nas nossas decisões? Para a gente não decepcionar as pessoas, e quando eu falei que a gente muitas vezes toma as decisões, o nosso comportamento é influenciado por regras que você desconhece, né? É porque essa influência não é alguém que chega lá para você muitas vezes e diz: você tem que viver desse jeito, você tem que fazer isso. Alguns pais até fazem isso, né? Algumas pessoas mais próximas fazem realmente essa exigência, mas a grande maioria não. A grande maioria é o comportamento de toda a sociedade, é a questão cultural mesmo, que não permite que você desça esse padrão de vida. Então, por isso, qual é o resultado na sua vida? Você então vai ter que, mesmo sem ter condições, manter um padrão pelo menos igual ao padrão da sua família, para que, né, você não tenha que assumir aí que teve então que baixar aí a sua qualidade de vida ou até mesmo baixar o padrão. E o interessante é que muitas vezes você vai ter que baixar a sua qualidade de vida não
simplesmente pelo fato de estar num relacionamento, de ter outras despesas, mas pelo fato de você priorizar coisas que é a sociedade que exige, que é ter uma casa, que é ter um carro. Então você abre mão muitas vezes do lazer, né? Do momento que é agradável para você, que seria agradável ali para sua companheira, para manter esse padrão que a sociedade exige de você. Então, nesse momento, geralmente é um momento onde o jovem ele está numa ascensão financeira, porque é um momento ali que está no mercado de trabalho, está se desenvolvendo. Então, passa um momento de aperto financeiro mesmo naquele momento ali, mas logo ele consegue, então, já ir se organizando, né? Só que aí, olha o que é que acontece. Vai aumentando a quantidade, né, do seu salário, o valor que ele recebe, mas também vai aumentando o padrão. Como ele já estava vivendo num padrão acima da sua realidade financeira, o padrão que ele mantém, ele continua sendo acima realmente do padrão que ele precisaria estar vivendo para estar com a vida financeira ali realmente organizada ou até mesmo num ciclo de prosperidade, que é o que nós vamos falar mais para frente. Então, olha só o quanto que, né, essa cobrança que pode ser falada, expressa, ou pode ser simplesmente uma regra que existe, né, na nossa sociedade, que você se responsabiliza por cumprir essa regra, mesmo que isso não faça parte ali da sua realidade, mesmo que muitas vezes não seria exatamente isso que você gostaria de viver, mas muitas vezes você não tem nem consciência disso, você não chega nem a refletir sobre o porquê que você está tomando essas decisões e muitas vezes também para não decepcionar as pessoas que têm essa expectativa em relação a gente. E aí depois que você chega, né, então você vai adquirindo bens, vai aumentando, se você estava num apartamento pequeno, você vai comprar um apartamento grande, se você tinha um carro popular, você vai comprar, quem sabe, um carro importado, agora quem sabe uma casa na praia, agora as viagens que eram nacionais vão ser viagens internacionais, então todo o seu padrão de vida vai aumentando. E os anos vão se passando até que chega um momento onde você chega ali no ápice da sua renda. É o momento ali onde você vê, esse é o máximo que eu consigo ganhar na minha vida, que é por volta ali dos 55 anos, mais ou menos. Essa tem sido, né, considerando aí a média do brasileiro, que é o momento ali, a partir desse momento onde começa ali a chegar no limite da sua renda. E o que acontece? Ele chegou nesse momento, no limite da sua renda, mas não se organizou financeiramente. Porque percebeu que dentro desse ciclo que eu fui contando para você, teve aquisição de bens, teve aumento do consumo, né? Mas não teve em nenhum momento o pensamento de criar uma reserva, fazer investimentos para o futuro. Então pode ser que nesse momento esse brasileiro chega nessa situação onde ele vê que ele não vai ter mais aumento de renda, onde nos anos seguintes pode ser que ele se aposente. Isso era uma realidade, né? E a cada dia agora a gente está vendo que essa possibilidade da aposentadoria está cada vez mais distante, né? A questão da idade está aumentando cada vez mais, mas considerando essa média, seria mais ou menos nessa idade onde ele aí já não tem mais um aumento de renda, mas o padrão de vida ele ainda é elevado. E com a questão da aposentadoria, com a questão de você não aumentar mais o seu salário, algumas coisas na sua vida, alguns gastos aumentam, né? E quando você continua aumentando o seu padrão de consumo e o seu salário ele não acompanha, então começa a ter então aí uma defasagem. E o que acontece nesse momento? Nesse momento onde você para talvez ali de trabalhar ou então a sua renda não tem mais um acréscimo, esse momento você precisa de ajuda para conseguir sobreviver. Nesse momento, então, os seus filhos vão precisar te ajudar, caso você tenha filhos, né? Falando aqui da média, né? Nesse momento, os filhos vão começar a ajudar os pais com, quem sabe, pagando alguma coisa, incluindo no plano de saúde, pagando alguma viagem, cuidando da questão de saúde. Então, esse normalmente é o ciclo que o brasileiro realiza. Ele começa num padrão da família, usufrui disso por bastante tempo, né, comparando com outros países, e só que mesmo usufruindo desse período onde tem ali o auxílio dos pais,
ele não trabalha para construir uma reserva, para ser independente financeiramente ali, porque não é cultural isso. E não se criou uma reserva, porque a nossa sociedade não tem essa cultura, né? A gente é influenciado a consumir, a aumentar o padrão de vida, mas não pensando no futuro, né, em se resguardar de um futuro, em fazer uma reserva, em fazer um investimento. Então, nesse momento onde era para ele estar de forma tranquila, né, ali usufruindo de todo o trabalho que ele realizou, ele está nesse momento precisando de auxílio, né, porque a renda dele não é suficiente nesse momento. Então, esse tem sido o ciclo dos brasileiros, da média dos brasileiros. E nesse momento eu já quero te pedir que você faça uma reflexão aí se a sua vida tem alguma coisa semelhante com isso, ou se você está fora aí desse padrão. E falando em fora desse padrão, nós vamos falar de um padrão que é de certa forma oposto a esse. É de um jovem que nasce em um país desenvolvido. E a gente pode utilizar aqui a referência de um norte-americano, por exemplo, porque é bem fácil da gente entender devido à influência que a gente tem dos nossos filmes, a gente vê muito essas situações acontecendo, então vai ser mais fácil de você fazer essa reflexão, entendendo aí esse processo de acordo com o que a gente conhece, né, da cultura americana. Então, quando o americano nasce, né, ele nasce lá também como brasileiro, usufruindo ali do padrão, da família dele, né, do estilo de vida que a família tem, só que tem uma grande diferença. O brasileiro, normalmente, a queda de padrão dele geralmente acontece ali por volta dos 30, onde ele vai se casar. Com os americanos, o que acontece? Esse padrão ele já acontece quando ele vai entrar na faculdade. Então é muito mais cedo, né? Então, por volta ali dos 17, 18 anos, porque lá eles têm a cultura seguinte: chega no momento de você ir para a universidade, você sai de casa, vai morar, né, lá na faculdade, quem sabe dividir um quarto com um colega, né? Às vezes a gente vê essas cenas no filme, eles nem se conhecem, chega lá e se conhece ali naquele momento, onde chegam ali na faculdade. E o pai geralmente já tem o valor, né? Já pagou essa faculdade, já durante esse período ali que ele estava em casa, foi pensado nesse valor do estudo, então já é um valor pago, ele não precisa se preocupar com esse pagamento, mas também ele não tem esse apoio de ficar em casa, usufruindo ali do conforto da família, do padrão da família. E a partir do momento que ele sai de casa para ir para a faculdade, ele é incentivado a continuar sozinho, a viver ser independente a partir daquele momento e não sair da faculdade e retornar para casa. Lá é muito comum que quando você saia da casa dos seus pais, você tem uma queda, né, do seu nível, do seu padrão de vida, super aceitável, é super normal. Todas as pessoas entendem que esse processo precisa realmente acontecer, você precisa realmente construir a sua vida de acordo, né, com as escolhas que você vai fazer. E aí ele termina a faculdade e quando ele sai, ele vai então alugar um local barato, comprar, quem sabe, um carro bem mais velho. Não sei se vocês também se lembram, quando a gente vê nos filmes, tem sempre um carro na garagem, tem alguém arrumando, né? Ou então aqueles carros bem mais velhos mesmo, assim, que eles andam. E aí você entende nesse momento que, na verdade, é porque naquele momento eles estão vivendo com a renda que eles mesmos possuem. Então, e aí, olha só, se ele possui uma renda de R$3.000, ele vai alugar um local, vai comprar um carro e vai deixar mais ou menos 1/3 dessa renda, ela já é investida automaticamente. Porque lá também eles têm o hábito de, eles fazem esse investimento automaticamente. Então, o próprio empregador já separa essa parte desse valor. Então, já se cria o hábito, desde o seu primeiro emprego, você já começa a investir. Então, vamos fazer aí, né, a comparação com o brasileiro. Nós, na verdade, né, lá com 30 anos, por volta dos 30 anos, ainda estamos usufruindo da casa dos nossos pais, do estilo de vida, enquanto eles, a partir dos 17, já começam ali a ter consciência de que tem que se virar, tem que ser independente. E o sonho do brasileiro é uma coisa que eu acho muito interessante. O sonho da classe média brasileira, por muito tempo foi, e hoje acho que ainda é, né? Tem um processo aí que eu acredito que está mudando, mais de consciência mesmo, mas a grande maioria das pessoas sonham em ter uma casa própria.
E aí, o que isso acontece? Mesmo que você não tenha o dinheiro, você não tenha condições de comprar essa casa, você financia. Então faz um financiamento lá de vários anos, mas você conquistou ali a sua casa própria. Enquanto que o americano, o norte-americano, o sonho dele é juntar $1 milhão. É isso que um jovem americano deseja. Por quê? Porque ele quer ser milionário rapidamente? Não é, porque lá a vida deles é baseada no seguinte: você alcança um nível, $1 milhão, ele te dá um padrão de você ter acesso ao seu consumo, facilita, porque você tem acesso a crédito mais barato. Então, essa é a meta deles, conseguir $1 milhão para que tenha acesso a esse crédito mais barato. E a partir do momento que ele tem acesso a esse crédito mais barato, o dinheiro dele está rendendo, aí sim ele vai financiar uma casa, vai financiar um carro, mas com juros baixíssimos, tá? Talvez juros aqui que nós pagamos mensal, eles pagam anualmente lá, que é outra diferença, né? Outra influência. Então, só nesses aspectos aqui, a gente já começa a perceber a diferença de como nós agimos, de como nós pensamos e somos influenciados, né? E somos influenciados mesmo, é a palavra, a agir de acordo com a nossa cultura. Então, chega ali um momento onde depois, quando ele vai casar, ele já tem esse $1 milhão investido, já está rendendo, continua trabalhando. Então, nesse momento, há, na verdade, uma elevação de padrão. Já está usufruindo, né, dos rendimentos que ele possui, o trabalho também está cada vez melhorando, ganhando um pouco mais. Então, nesse momento, ele tem um aumento, né, no padrão de vida dele. E nesse momento, ele aumenta o padrão de vida, a vida financeira dele também vai melhorando, e nisso ele pode deixar de investir. Lembra que eu falei para vocês que inicialmente o investimento dele era por volta de 30% da renda? Nesse momento, depois que chega o momento onde ele já está ali no estilo de vida que ele deseja, já está ali de forma agradável, confortável, ele pode reduzir então esse investimento que ele faz, né? E começa a usufruir disso. Aí, quando chega o momento lá, onde ele chega no limite ali da sua renda também, né, no ápice da sua vida financeira, e o que acontece? Ele está com a vida super estável, ele tem renda suficiente para se manter. É diferente do que acontece aqui no Brasil, onde na velhice vai precisar de ajuda. Na velhice ele está de forma muito confortável e quando falece, né, vai deixar uma herança para os seus filhos. Diferentemente daqui, né, do Brasil, que geralmente quando os pais falecem, ou deixa pouquíssima herança, ou não deixa nenhuma herança. É lógico que, mais uma vez aqui eu tô falando para vocês, isso é um estudo que fala da média, que fala ali da questão de como a média dessa sociedade se comporta. Lógico que muitos brasileiros não agem dessa maneira e muitos americanos também não agem dessa maneira. Então é importante a gente frisar aqui, nós estamos falando de uma média e de como uma cultura influencia no comportamento financeiro das pessoas. Nesse momento, fazendo essa comparação, eu acredito que você já consiga identificar quais são as influências que você está tendo. Se você está aí fazendo parte dessa média dos brasileiros, ou se diferente, né, dessa pesquisa você está, então tem uma consciência financeira maior, tem um ciclo de vida financeiro diferente. Se for dessa maneira, que bom. Mas se não for, nós precisamos chegar em outro momento. Você já deve ter identificado aí algumas influências, como eu falei. Agora nós vamos pensar sobre os ciclos de vida. Nós podemos estar em 3 ciclos de vida, tá? Em 3 situações de ciclo. Nós podemos estar num ciclo de prosperidade, num ciclo de sobrevivência ou num ciclo de insuficiência. E aí é muito importante a gente saber as características de cada um desses ciclos, porque isso vai trazer para você consciência, né, do seu estado atual e vai te trazer também clareza de qual estratégia você tem que utilizar para alcançar o estilo de vida que você deseja, né? A sua meta financeira que você deseja. Então, é importante você ter clareza disso. Então, qual é, então, o estilo de vida da prosperidade, né? O ciclo de vida da prosperidade. É aquele ciclo onde chega no final de todo mês, a sua renda ela é maior do que os seus gastos. Então, todos os meses, né, além de ter a sua reserva de segurança, você também já investe o seu dinheiro. Então,
todos os meses você está fazendo investimento, você está vendo que o seu patrimônio ele cresce anualmente, né? Então você está num momento muito ali agradável da sua vida, onde você realiza sonhos, onde você tem a sensação de que as coisas realmente estão acontecendo, você está feliz, você e a sua família vive uma qualidade de vida muito boa e consegue realizar sonhos e tem sonhos, quem sabe aí, de buscar a sua independência financeira, né? Caso você esteja vivendo nesse ciclo da prosperidade. Caso você não esteja no ciclo da prosperidade, você pode estar então no ciclo de sobrevivência. E quais são as características desse ciclo? As características desse ciclo você é aquela pessoa que entrou o salário, você pagou as contas, tá, você não está devendo, mas também não está sobrando nada. Você está ali naquele limite. Fazer o investimento, não sobra, o dinheiro nunca sobra. Você não está devendo, mas também não está sobrando dinheiro. Tem uma reserva de segurança? Não, porque não tem dinheiro suficiente. No final do mês não sobra dinheiro, né, para fazer a sua reserva e nem para investir. Está realizando sonhos? Não dá, porque o salário está todo comprometido já. Então os sonhos estão ficando de lado ali. E essa situação, ela traz uma situação de falsa segurança. Falsa estabilidade. Sabe por quê? Porque no primeiro imprevisto que aconteça, você vai sair dessa estabilidade que você está considerando agora, porque você não tem onde recorrer, você não tem uma reserva ali para te dar essa segurança de lidar com algum imprevisto que não cabia ali dentro do seu orçamento. Nesse momento, você pode cair no endividamento, né, buscar um empréstimo, até mesmo uso de cheque especial, né, que são tarifas super altas que a gente paga hoje no mercado. Então, é importante você identificar se a sua vida está nessa situação, porque ela, apesar de parecer tranquila, ela na verdade não é tranquila. E você pode estar então no ciclo também da insuficiência. Esse é o ciclo mais crítico, é aquele ciclo onde você tem a sensação de que nada está dando certo, o dinheiro é insuficiente. Já ouvi uma frase que dizia assim, sobra mês e falta dinheiro, né? Então é aquele momento onde você recebe o seu salário, paga algumas contas, mas as contas continuam a chegar, parece que brotam, né? E recebe ligação de cobrança e você tenta fazer algo, mas parece que não dá certo. E você está sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de crescimento. Esse é um ciclo muito crítico e que precisam ser tomadas providências urgentes para que você saia dessa situação. O meu convite para você hoje é que a gente possa refletir sobre esse comportamento financeiro de acordo, né, com o país onde nós estamos, com a cultura onde nós estamos inseridos, o quanto que isso tem realmente influenciado nas suas decisões, porque é uma influência, a média das pessoas agem dessa maneira, não necessariamente precisamos seguir a média, né? A partir do momento que nós temos consciência de que tem uma influência e de que ela não é positiva para a nossa vida financeira, de que ela não está contribuindo, não faz sentido você continuar correspondendo às expectativas, né? Expectativas que não vão atender às suas demandas, que não vão trazer aí ou contribuir para a sua qualidade de vida. Então, identifique aí essas influências, que decisões você tem tomado baseado nessas influências e depois agora você identifica qual é o seu ciclo. É muito importante você saber qual o ciclo que você está, porque a partir de agora, você identificando, você vai poder criar as estratégias corretas para você alcançar o ciclo seguinte. Se você está no ciclo da insuficiência, você vai se organizar, né, criar uma estratégia para chegar no ciclo ali, no ciclo de sobrevivência. Se você está no ciclo de sobrevivência, você vai para o ciclo seguinte e você estando ali no ciclo de abundância, você vai pensar então aí na realização de sonhos, em aumentar isso, em compartilhar isso, então buscar também a sua independência financeira. Tem estratégia para qualquer um dos três casos. E é importante, independente da situação onde você se encontra nesse momento, eu acho que uma pergunta muito legal de você se fazer nesse momento para você identificar qual é o seu ciclo é você pensar assim, eu estou satisfeita com a qualidade de vida que eu estou vivendo? Eu estou realmente, o estilo de vida que eu tenho é adequado? Eu estou muito feliz? A resposta disso vai dizer muito em que padrão você está, em que ciclo de vida você está, e qual é o padrão de vida, se ela está abaixo do que você deseja, se ele está acima do que realmente você pode viver, né, que precisa fazer aí alguns ajustes. Então, essa pergunta simples vai trazer uma reflexão e vai te ajudar a identificar que ciclo é esse e quais as tomadas de decisões que você precisa tomar. E para que você tome decisões, né, assertivas, você precisa ter clareza
de qual é o estilo de vida ideal. O que você deseja? O que vai trazer felicidade para você e para sua família, né? Qual é o objetivo que você tem na sua vida financeira? A clareza disso vai te possibilitar criar a estratégia adequada para você realizar esse seu sonho. Porque muitas vezes nós não temos clareza do nosso objetivo e nós começamos, né, a querer organizar a vida financeira de uma maneira que ela é insustentável. Porque você começa a cortar, primeira coisa que a gente pensa quando fala em organização financeira é pensar em cortar gastos, né? As pessoas só pensam em cortar, então corto isso e começa geralmente pelas atividades de lazer, que são as atividades ali de conforto da família, de um momento de diversão. E aí isso, de certa forma, se torna insustentável, porque você não tem clareza do porquê que você está cortando aquilo ali, então por que você vai continuar cortando se você não sabe qual a recompensa que você vai ter disso? Então, o primeiro ponto fundamental é tenha clareza do que você quer alcançar. Qual é realmente o seu objetivo? E a partir do momento que você sabe o seu objetivo, você tem que saber também o que é importante para você e para sua família. Porque dentro dessa estratégia de você alcançar ali a sua vida financeira desejada, você não pode abrir mão do que é importante. Porque muitas vezes o seu racional, ele entende que você vai precisar cortar alguma coisa aqui, abrir mão, né, de outras coisas para conseguir algo lá no futuro, mas emocionalmente você não vai suportar isso. Então é interessante que isso seja respeitado. E ainda, se você está nesse momento dizendo, eu estou ali naquele ciclo de vida da insuficiência, eu quero te dizer para você não desanimar. Quando eu realizei esse teste, né, porque na verdade é um teste, né, uma reflexão onde você ali vai analisando qual a sua situação financeira e eu percebi que eu estava exatamente nesse ciclo. E eu posso dizer para você, é possível. Se eu conseguir sair dele, é possível, você também consegue. Existe uma estratégia que vai se adequar à sua realidade, mas sobre isso nós vamos falar em um outro momento, tá? Vamos falar especificamente sobre a estratégia, sobre que ferramentas você pode utilizar para alcançar aí a sua vida financeira tão desejada. E desde já eu quero agradecer a sua companhia e pedir que, se fez sentido para você esse vídeo, deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com mais alguém, porque isso pode fazer sentido para a vida de outras pessoas também. Então a gente fala um pouco mais sobre esse assunto no outro vídeo. Um forte abraço e até mais!